Muito bem. Boa noite. Nós estamos, Boa noite. Boa nós noite. estamos a estudar Boa hoje o noite. capítulo do Divina Presença, o capítulo 9, a moeda infalível. Desta vez o tema é o amor. O livro quase todo é assim, ora o amor, ora Deus. E o amor é colocado como uma moeda infalível. Então existem outros valores que são falíveis, né? A frase é: o amor não se paga senão a si mesmo. A mensagem se encerra com uma frase bonita, e assim: com amor se paga. Então, quando alguém tem amor por outro, nada pode retribuir, a não ser amor em troca, tá? Então, esta é a moeda infalível. Mas o texto começa falando exatamente sobre as imperfeições nossas, que representam os apegos e os desejos associados à vida material, à vida física, desejo de posse. E esses apegos a bens materiais e espirituais também é que nos mantém presos ou vinculados às regiões inferiores. Há uma sintonia inferior aqui na vida física e há regiões inferiores na vida espiritual, quando desdobrados ou quando desencarnados. Então, eu gostei do termo que o Espírito usou, ajoujado a bens. Aí eu fui ver o que é um ajouge. O aljouge, o ajouge são grilhões, correias ou uma corrente que se usa para amarrar uma junta de bois ou até de cães. Tá? Aquela imagem se botar ajoelho, aparece assim, os dois bois com uma madeira ligando os dois e as correntes. E o sentido figurado seria assim, é, carregado, vergado sob um peso excessivo. Então, o Espírito quis dizer que nós vivemos vergados e carregados sob o peso de nossos apegos e de nossos desejos de poder e outros valores que são falíveis, porque não garantem a felicidade. Tá? Então a mensagem diz isso, que as pessoas temem tudo que representa desapego, porque ficamos muito focados em acumular bens e isso nos prende. A pessoa não consegue desligar a mente. Mesmo desencarnada, ela vai gravitar em torno ali do ambiente emocional, a maioria das vezes da família. Essa história que o desencarnado procura a luz ou que segue seu caminho é só para quem pode, porque diz André Luiz, melhor diz Alexandre, no Missionários da Luz, que a maioria da pessoa que cultivou a prisão mental aos apegos, eles permanecem dentro de casa. Tá? Então, as casas precisam ter proteção moral. O evangelho precisa ter sintonia para que possa ajudar esse desencarnado parente que foi exatamente preso ali. Então, é, é preciso seguir o mestre Jesus. O nosso mestre não tinha prisão nenhuma. E nós não podemos seguir o mestre Jesus presos.
ou não aderindo à sua filosofia. No entanto, muita gente condena a riqueza, mas a mensagem do item 14 do servir a Deus e a Mamon, do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o 16, ela fala o desprendimento dos bens terrenos. Não é a condenação dos bens terrenos, nem assim, evitar bens terrenos, mas o desprendimento, porque é preciso ter pessoas administradoras cumprindo missões públicas, ou de fortuna, ou de empresa. Agora, o indivíduo não deve se tornar escravo da posse dos bens, porque naturalmente vai precisar deixar tudo aí mesmo, com a interrupção da vida física, que acontece rapidamente. Dentro de 80, 100 anos, a gente está entrando na vida espiritual. Então, nossas prisões precisam ser, assim, quebradas. Não adianta se estamos presos por uma corrente, uma corda grossa, um cordão ou a linha fina. Qualquer prisão é prisão. Às vezes a linha fina é pior, porque a gente subestima e diz, essa prisãozinha aqui não vai me prender, não. E uma corda mais grossa, às vezes o indivíduo toma uma força, um impulso e consegue romper. Nós renascemos para aprender a amar. Interessante, né? A gente às vezes pensa que renasceu para aguentar, para suportar alguém. Aí o mentor fala: não, é para amar, aprender a amar. Inclusive enfrentando, dizendo não e corrigindo. E não quer dizer que amar é só dizer sim, né? Aquela mensagem, o não e a luta que já vimos no passado, né? Na escuridão da carne, enquanto amamos, precisamos estar vigilantes, porque Jesus falou que a carne é fraca e o espírito é forte. O espírito desencarnado, ele tem mais consciência, mas a ilusão da matéria, o ego, a ilusão material, infelizmente, nos, é, nos ilude muitas vezes. Então, é, na matemática da vida, a gente multiplica em nosso favor, a gente soma para o nosso ganho, diminui do outro, mas a nossa mais difícil conta é aprender a divisão, aprender a dividir. É a mais difícil das operações, né? Deus é amor, e se a gente quiser sintonizar com Deus, a gente vai precisar aprender a amar, né? Não tem outro caminho. Só que o nosso amor, nossa caridade desinteressada não deve ser a troca, não deve ser a busca de recompensas, porque somos comerciantes, né? Temos um interesse pessoal assim. E nos perguntamos o que é que eu posso dar a Deus, porque hum, ele não precisa de nada, né? Pelo contrário, eu preciso de tudo. O que posso dar a Deus? Aí ele conclui: não há outra maneira de resgatar a riqueza recebida, senão através do amor. O amor, com amor se paga. Então, o que Deus quer é o nosso amor por ele, mas ele está presente no próximo. Então, o amar o próximo é o semelhante da grande lei de amar a Deus. O próximo, nosso irmão. O próximo que sofre, o próximo que está mais perto. É isso aí. Vamos para o Emmanuel. Hoje temos dois versículos. Aquele que diz: não sabe a tua mão esquerda, e o outro que diz: quando orares, entra no teu aposento. Mas, quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita. Todo mundo pensa logo que é fazer caridade em segredo. Esse é
o pensamento mais vai além disso. Emmanuel vai comentar, vai além disso. A lição de hoje vai aparecer os três grandes virtudes, três grandes irmãs, que é o silêncio, a oração e o trabalho. Tá? Eu gosto de chamar de SOT, S-O-T. O silêncio, a oração e o trabalho vão aparecer. Emmanuel vão falar deles hoje, viu, Tereza, viu, Riva e Rita? Logo no início tem uma mensagem, sombra e luz, do livro Cura, e diz que nós somos um mix de sombras e luzes, nós todos. Ninguém tem tanta luz que não tem um pouquinho de sombra, ninguém tem tanta sombra que não vai ter um pouco de luz. Mas devemos fixar o próximo, o outro, com a nossa claridade, a nossa melhor parte, nosso bom olho, não é o nosso entendimento. Não é fácil isso, por quê? Porque as sombras estão no mundo, estão nas pessoas, e também estão na gente, e isso tudo perturba o nosso entendimento sobre o próximo. Perturba como? Com julgamentos, com crítica. Né? E aí ele fala: se nos demoramos na sombra, vamos enxergar as sombras no outro. É o, é o fenômeno psicológico da projeção, né? A gente vai enxergar no outro coisas nossas, né? Vamos enxergar. E aí ele diz assim: uma pessoa que está presa no cipoal ou no charco só vai ter espinho ou lama para oferecer, tá? Então devemos acender a lâmpada do conhecimento superior. A lâmpada hoje aparece como conhecimento superior e como oração. Para quê? Para ver que a ignorância e a delinquência do próximo são enfermidades a serem curadas. O livro é cura, né? Então, assim, o mal que a gente vê no outro é enfermidade espiritual que precisa curar. E não é golpe de martelo, de crítica, de rigor que vai ajudar. Não saiba a nossa sombra o que faz a nossa luz. Emmanuel ousa parodiar Jesus. Né? Não saiba a nossa sombra o que faz a luz. Mostrando a luz, que a luz da nossa fé no bem vai garantir nossa vitória para o bem de todos nós. Bom, próxima mensagem do livro Mediunidade e Sintonia, página capítulo 12, estudando o bem e o mal. Parece que na época do Evangelho, a mão direita era a associação de coisas positivas, honestidade, coisas boas, e a mão esquerda era o símbolo, não é? Tem uma tradição mesmo, a mão direita do rei, né? Então era um representante da confiança, que administrava a mão direita. Assim. Então, Emmanuel vai associar aqui o bem com a direita e o mal com a esquerda, tá? No estudo do bem e do mal. Ou um título que eu coloquei, não é? Uma dava e a outra recebia, né? Exatamente. Então, a lição do Ribeiro, tá? Tem alguém Ribeiro aí? Sim, o sobrenome Ribeiro. É a lição do Ribeiro, tá? Mas o Ribeiro aqui é o Rio. Então, ele fala que para a gente ser um tradutor do bem nessa vida, não basta desculpar o mal, é preciso reduzir a importância que a gente dá ao mal. Ele passa a ser um efêmero acessório do triunfo real das leis. Né? E ele fala também do culto à simplicidade. Tá? A gente tem tanta palestra aí complexa, livros, e a cabeça fica inchada, né? O coração fica meio seco. Então, Emmanuel convida a simplicidade, o culto à simplicidade,
recorrendo a exemplos da natureza, como fazia o Cristo, né? E aí entra a lição do ribeiro, né? A lição do rio, da fonte, que nasce pura na fonte, o rio, as águas, e até chegar a nosso copo d'água que a gente bebe, o quanta coisa que essa água passa, viu? Tá? As provações do ribeiro. Tá? O ribeiro somos nós. Vamos entender que nós somos esse rio aí, essas águas. Enfrentou o leito duro de pedra e areia, a baba venenosa das serpentes, enfrentou o insulto dos animais de grande porte, né, que fazem suas necessidades ali dentro do rio, no mesmo rio que eles estão bebendo água. O barro, a lama dos temporais, da enxurrada, os detritos, lixo que foi atirado, né, no rio, esgoto. No entanto, o Ribeiro não, não parou para reclamar tanta coisa que aconteceu com ele. Ele seguiu despretensioso, sem se demorar no exame do mal, né, que lhe acontecia. Ele seguiu seu rumo. Os sarcasmos, né, até chegar ao filtro que nos assegura a sede. Então, não devemos valorizar da forma, como exemplo do rio, nenhuma forma de ataque, de crítica, ou do mal que nos chega. Não valorizar. Vamos agir como o rio. Ele avançou, ele perdoou, ele não parou nem um minuto, a sua correnteza seguiu, porque se o rio parasse, ele ia virar um charco, ia virar um brejo, né? Águas paradas e cria lodo, tá? Então, até nisso também a lição do rio, a gente não pode parar e se deter o mal. É perigoso demorar-se apreciando o mal nos outros, viu? Investigar, falar. Falar é horrível, né? Só pensar já sintoniza com o sombrio do outro. Então, é perigoso demorar-se apreciando o mal, tá? Porque qualquer pausa mais longa, apreciando os quadros menos dignos da vida de alguém, do fracasso de alguém, da queda, será a nossa provável indução ao estacionamento, no desequilíbrio ou na dor. É o conselho de Emmanuel. O próximo mensagem, ele fala da caridade como um benefício oculto. O livro O Espírito da Verdade. Capítulo 79. Não saiba direito o que faz, não saiba a vossa mão esquerda o que oferece à direita, né? Sugere a sementeira do bem oculto. Ele vai falar aqui da importância do silêncio, né? Da não repreensão do companheiro, né? Se alguém está orgulhoso, procura ter atitude de humildade. Se alguém te parece errado, ora por ele. E usa do silêncio, evitando humilhar. Contudo, não esqueça de que a caridade do pensamento e da língua funcionar, e para que o perdão anule o ódio, né, é preciso evitar humilhar, é preciso conquistar a simpatia da pessoa através da compreensão, tá, e da atitude de cuidado. Bom, no livro Irmão, tá, esse não saiba a vossa mão esquerda o que dá à direita, não seria apenas a beneficência material em segredo, tá? Aprendamos a auxiliar para que nossa dádiva não se transforme em espinho. A caridade não é apenas doação material, é serviço de cada dia, de cada instante. Tá? Então, ele fala da caridade do silêncio,
tá? Não se referindo à sombra do próximo, ele fala da caridade de não reprovar os erros do outro, de não ferir ninguém com suas falas, e, por fim, oferecer a compreensão e a ajuda, tá? Vou resumir aqui o finalzinho. Diante da fraqueza dos caídos, que pode ser nossa fraqueza amanhã, apenas praticaremos o amor, devemos praticar o amor, em nos compreendendo e ajudando uns aos outros por verdadeiros irmãos. E a última mensagem, do mão esquerda à mão direita, é em louvor ao silêncio. Tá? Ele fala de dois temas aqui, do silêncio, prudência e ponderação, PP. Silêncio, prudência e ponderação para o êxito das tarefas. Tá? Então, que os adversários gratuitos não se interem daquilo que fazes. Que o mal não saiba o bem que você pratica. Não busque a poeira para a água cristalina. Jesus não se reportava somente à humildade no ensinamento, destacava também a prudência e a ponderação, assinalando a riqueza do silêncio, que nos compete usar em favor do êxito de nossas tarefas. Bom, a gente vai precisar aprender a, a escolher a hora de silenciar, né? Tem horas que a discussão mesmo não vale a pena, assim. Guardemos, pois, o ensinamento da mão esquerda e mão direita. Adotemos o silêncio por medida de equilíbrio, na sementeira da felicidade em nosso próprio benefício. Então, o silêncio faz parte do SOT, do oração e trabalho. Bom, vamos ver aqui. Boa noite a todos, né? Mão direita, Alberto já falou. Então, o último versículo de Emmanuel diz assim: Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai que está no oculto, em oculto. E teu pai que vê secretamente te recompensará. Então, é a lição da oração, tá? Oração e cooperação. Tá? Vimos na última vez o Yoguin dizer que pedintaria não é oração. Ficar pedindo as coisas a Deus não é oração. E oração e cooperação, né? Nós pedimos paz e Deus nos dá uma paz, né? Para trabalhar. Então, oração e trabalho. Nós pedimos e a resposta de Deus parece demorar, né? Pedimos com muita confiança e as tribulações ficarão maiores, né? Eu estava vendo hoje a história de Simone Pavinato, que escreveu o Legado de Kardec, e ela precisava fazer um trabalho de resgate do livro A Gênese, e a partir da quinta edição foi toda modificada por obra das trevas, e quanta dificuldade apareceu, sabe? Cirurgia do coração da filhinha, autismo da filhinha, mas ela removeu tudo e foi a Paris, até a Biblioteca Nacional, e pegou os livros originais que Kardec depositou segundo a lei da França e pôde pegar muitos documentos para poder comparar com os atuais e ver, né, aonde moravam as adulterações. Né? Hoje nós temos a Gênese pura da editora Feal, original, como Kardec deixou, e não contaminada por um discípulo de Rustang, né, de Le Marie. Então, seu Roque falava que a gente era um pidão, né?
eternos pedintes, né? Ele começava a prece. Nós somos os eternos pedintes, então vamos pedir mais um pouquinho, né? Então, convém observar, né? Quando tem convém observar, todavia, entretanto, vírgula de Emmanuel, aí vem, né? Vem o conteúdo, viu? Convém observar que a aprovação, os problemas, não nos alcança de maneira exclusiva, tá? Eu me lembrei da pandemia. A pandemia foi para todos nós. Não foi só para mim, para você, né? Pegou todo mundo. Então, a aprovação coletiva. Nossas dificuldades são as dificuldades do planeta, do grupo, da sociedade. Famílias, irmãos sofrem, né? O céu e o inferno também, Milena, foi, né? Foi alguma coisa lá, não tanto como a Gênesis, mas foi também. E tem o céu e o inferno da FEAL, principalmente o capítulo que fala da Constituição Divina, assim, foi bem alterado, o céu e o inferno. Então, para o nosso benefício e conhecimento, né, ele fala assim, olha, qual a nossa vantagem? Nossa vantagem é que a gente tem o conhecimento superior das leis espirituais, e quem não tem conhecimento superior, como é que se vira diante das provas, hein? Tá? Então, é isso. Nós precisamos negociar com duas ladies, viu, Tereza? Duas ladies que a gente tem que negociar, né? A lei de justiça e a lei de cooperação. Então, a ideia de Emmanuel é o seguinte, ora, se você quer que Deus lhe alivie sua dor, sua provação, então, converse com a lei de cooperação, assim, auxilie pessoas que estão passando por dificuldades, porque aí a lei de cooperação conversa com a lei divina e ela vem em seu socorro, né? Então, é o que Emmanuel diz aqui, né? A pior atitude nossa seria a dúvida e a inquietação, o desespero diante dos problemas. Ele aconselha permanecer na oração, porque as crises também são as horas de testemunho, de lutas, né? É a ocasião para o testemunho de fé. E se exigimos o amparo do Senhor, é justo que o Senhor solicite também algum amparo em favor dos que se afligem junto a nós. A última, a última mensagem em louvor da prece, do livro da Esperança, que tratam dos temas oração e trabalho, que faz parte do SOT, oração e trabalho, tá? Então, é aquilo que vimos também na última vez. Aquilo que pedimos é uma coisa, o que necessitávamos era outra, né? Pedimos a cura dos doentes, mas a morte os levou. Pedimos o alívio nas provas, mas aconteceu um acidente. A cura de uma doença própria. Pedimos suprimentos materiais e a carência e as dificuldades apertaram mais. Mas, se a gente não abandonar a prece, aliada ao exercício das boas obras, tá? Então, o fio dessa mensagem é todo assim. Diante da dificuldade, se você perseverar na oração, mais nas boas obras, o seu problema vai ter solução, né? Então, se perseverar, se não abandonar a prece, aliada ao exercício das boas obras, você vai ter paciência, serenidade e entendimento. Entendimento para saber que a morte foi um socorro providencial para aquele ser, impedindo sofrimentos muito maiores. O desastre é uma medida de emergência para evitar acidentes maiores. A doença chegou para evitar quedas morais, que seria pior para o espírito, tá?
Então, era o melhor para a situação. Então, para alcançar o perdão dos nossos erros, né? Porque para o Espiritismo, o sofrimento é o resultado da imperfeição. Então, quando conseguimos a purificação da mente, da coração, a gente vai alcançando o estado de felicidade. Porque o sofrimento não é algo bom, ele é resultado de imperfeição. A felicidade é resultado do aperfeiçoamento. Né? Então, quando em sofrimento de culpa, precisando perdão, tá? Se perseveramos em oração nas boas obras, nós vamos ter a tranquilidade para resgate, para fazer o que a gente precisa e recuperar a nossa paz. Tá? Então, não te afaste da puro. E toda construção respeitável na vida começa com o pensamento. Realmente, sem o trabalho, o mais belo plano é apenas um plano, que pode ser perdido. Não vale prometer e não cumprir. A oração dentro da alma, junto com as lutas, assemelha-se a uma lâmpada. De novo a lâmpada, né? Você está num quarto bagunçado e desarrumado. A oração é como uma lâmpada, né? Ela não vai arrumar o quarto para você, mas vai mostrar o serviço que se deve fazer. Ele vai clarear para você enxergar, nossa, quanto papel sujo aí pelo chão, deixa eu catar, né? Deixa eu organizar isso aqui, botar no lixo. Tá? Então, a prece é a lâmpada acesa. Conclusão, a oração, junto com o trabalho, é uma ferramenta para a superação de obstáculos. Tá? Então, vamos pensar nisso como um projeto de vida, o hábito da oração e o compromisso com o trabalho. Tá? Pergunta o Marlon Reikdal no seu livrinho qual o seu legado, tá? Qual o seu legado na vida? Um legado de vaidade, um legado de egoísmo, um legado de indiferença, ou um legado de compromisso, um legado de verdade? Né? Qual o legado que a gente quer deixar na vida? Tá bom, pessoal? Então, a prece e a oração para a solução de todos os problemas. A prece e a oração, junto com o trabalho no bem, nas boas obras, é a ferramenta que sugere Emmanuel para lidar com os desafios que a gente tem. Agradeço a atenção, desejo uma semana de luz, de paz para todos vocês. Boa noite, feliz dia do